Oiê! Eu espero que você esteja bem e nesta aula nós vamos falar sobre a competência 3. Bom, a competência 3, a meu ver, é a mais difícil, porque ela envolve muitos outros aspectos. Aspectos de outras competências e aspectos das habilidades que a gente precisa desenvolver ali na hora de escrever um texto, tá? Bom, primeira coisa que eu quero que você saiba, a competência 3 pode ser resumida em uma palavra: organização. Eles vão, a banca vai analisar o seu texto com base na competência 3, analisando, verificando a organização do seu texto. A organização, a disposição dos argumentos, como que você colocou aquilo, todas aquelas informações para te ajudar a defender o seu ponto de vista. Então, a palavra-chave da competência 3 é organização. E é sobre isso que a gente vai falar com base aqui no material do corretor, na página 4, tá? Na página 4 do módulo da competência 3. O que é a competência 3? De modo bem objetivo, como a própria banca apresenta. É a avaliação, a sua capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, tem a ver com o fato de você escolher alguns argumentos, você organizá-los dentro do texto, apresentar esses argumentos, tudo isso em defesa do seu ponto de vista, no caso da sua tese. Por isso que eu falo que o resumo da competência é relacionado à organização, tá bom? Olha o que eles trazem também em relação a isso. Esse descritor evidencia que essa competência avalia a construção de sentido do texto, reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados pelo participante na argumentação. Então, a primeira coisa que é importante é, eles vão avaliar se o seu texto faz sentido, se as informações que você colocou ali fazem sentido, se todas elas, a banca vai reconstruir o caminho percorrido, ou seja, você abordou algo na introdução, desenvolveu aquela informação e concluiu. Eles vão avaliar, como que você fez essa organização. E quais foram os recursos que você mobilizou para isso. Aí, nesse caso, são recursos argumentativos. Quais são a forma como você apresenta sua argumentação? Você usa exemplo? Você usa citação de autoridade? Você usa... O que você usa para argumentar em relação à defesa do seu ponto de vista? Essa é a avaliação da competência 3. E o que eles esperam de você? Espera-se, portanto, que nesta etapa de escolaridade o participante seja capaz de selecionar os argumentos mais adequados, relacioná-los, organizá-los de forma clara e estratégica, além de interpretá-los, desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do ponto de vista. Bom, a ideia que eu quero que vocês saibam é: muita gente acha que a prova precisa, principalmente na redação, de elementos muito rebuscados, para você mostrar que você domina a língua portuguesa. E a gente viu na competência 1 que não é escrever difícil que vai fazer você tirar uma nota 200. É você seguir com alguns critérios, você alcançar a nota seguindo esses critérios. Aqui é mais um elemento sobre isso. Vocês percebam que eles falam nessa etapa da escolaridade. Então, a persona, o público-alvo, que a elaboração do Enem pensa, são pessoas que estão acabando de sair do ensino médio. Pode ser seu caso, pode não ser, mas eu queria deixar isso bem claro, tá bom? Então, é o seguinte... Para você fazer essa organização, para você organizar todas as ideias do seu texto, você precisa desenvolver algumas habilidades. Principalmente, você ter consciência do seu texto, do que você quer escrever. E tem uma coisa muito importante também que vocês precisam saber, é que escrever não é fácil. Não é fácil você conseguir transformar aquilo que está na sua cabeça, as ideias que passaram na sua cabeça, em ideias no papel, em um texto bem estruturado. Não é fácil fazer isso. Principalmente porque quando a gente como a gente tem um pensamento muito mais rápido, muito mais acelerado do que o processo da escrita, quando a gente está escrevendo, às vezes parece que
passou a não ser interessante aquilo que foi dito, né? Parece que aquilo que você está escrevendo ali já não é interessante porque na sua cabeça já tem outro pensamento, enfim. Por isso que é muito importante, é essencial que vocês planejem o texto. Principalmente por quê? Porque quando a gente está fazendo uma redação para o Enem ou para qualquer vestibular, no fundo, a gente tem a sensação de que aquele texto tem que ter todas as ideias possíveis e mais relevantes sobre aquele assunto. Tipo, nossa, tem que colocar isso, mas eu tenho que colocar isso aqui também. Nossa, mas se eu não colocar isso daqui... E o que acontece quando vocês fazem isso, né? Essa inclusão de várias ideias? Você acaba não desenvolvendo essas ideias e, no fim das contas, o seu texto é mal avaliado. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a redação do Enem, ela vai te apresentar um problema social grave, que não vai ser possível simplesmente resolver ele numa redação em 30 linhas. Os temas de vestibular, eles não estão ali para serem solucionados. Você não tem que solucionar isso. Gente, pensa comigo. Se fosse fácil desse jeito solucionar um problema grave escrevendo uma redação, você não acha que isso já teria sido resolvido? Essa é a pergunta, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber, aquelas 30 linhas não vão resolver o problema. Você só precisa provar para a banca que você, enquanto, né, uma cidadã, um cidadão, pensa sobre aquele assunto, o que você acha sobre aquele assunto, como você acha que o governo deve se comportar, enfim. Entendam, gente, vocês não vão resolver aquele problema numa redação de 30 linhas. Se fosse fácil, esse problema não seria tema do Enem, porque ele não seria um problema social, tá? Isso é muito básico. Então, se você acha que precisa colocar mais informações no seu texto, faça mais de uma redação, tá? Porque aqui, como a própria banca tá falando para vocês, vai ser avaliado na competência 3 a sua habilidade em organizar as ideias. Se você tem muitas ideias e você só tem 30 linhas, você não concorda que alguma coisa vai ficar sem ser pontuada, né, de uma forma adequada? Então, eu acho que partindo desse princípio de que a gente não vai resolver o problema social em apenas 30 linhas, a gente só vai provar para a banca que a gente consegue, e como, né, por nós sermos cidadãos, nós vamos conseguir o quê? Pensar como aquele problema pode ser talvez evitado, solucionado, diminuído, enfim, amenizado, tá? É só você provar que você é uma pessoa cidadã e que você vai exercer sua cidadania dando um pitaco no problema social, né, em questão. Bom, pensando nisso, vamos falar agora das habilidades cognitivas mobilizadas na construção do texto. De acordo com Gonzaga, 2016, para a construção de um bom texto argumentativo, é necessário que antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas, de modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto dissertativo argumentativo, convencer o leitor de que o seu ponto de vista sobre aquele tema ou assunto é o melhor, seja atingido. Então, gente, o que eu preciso que fique claro? A competência 3, ela vai analisar a forma como vocês organizam o texto, né? Eu falo vocês, todos os participantes. Como vocês organizam o texto em defesa do seu ponto de vista. E o que acontece? Escrever é um processo difícil. É difícil a gente organizar o que está na nossa cabeça e passar para o papel. Então, o processo da escrita, né, que nada mais é do que a organização do pensamento, ele é realmente um processo difícil. O que a gente precisa para que isso se torne algo bem mais simples? Projetos, ferramentas. Bom, vamos continuar aqui. Então, essa competência, ela avalia 4 coisas, tá bom? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações sobre aquilo que você está defendendo, a sua tese. Então, olha só, não existe uma ordem necessária, nem um valor para analisar esses 4 verbos, tá? O que o corretor vai fazer, a corretora vai fazer? Vai analisar com base na construção do que você escreveu ali.
Então não tem uma hierarquia, uma ordem necessariamente para avaliação. Então eu quero que vocês entendam para que a gente possa fazer isso, né, esse processo ser mais simples. Vou começar pelo verbo selecionar, que é o que está aqui na página 5. O que é selecionar? Vou falar com as minhas palavras e depois eu vou ler, tá? Selecionar é o seguinte, você tem um ponto de vista. E aí, de todos os argumentos desse universo, você vai pegar 2 argumentos para defender aquele ponto de vista, tá? Vou usar uma situação muito comum que as pessoas já passaram ou passam, né? Você está na escola e aí você vai ter um passeio. E você pede para sua mãe fala não. Você pede para seu pai fala não. Você pede para o seu responsável, não vai. Tem 3 argumentos que você pode utilizar. Bom, é de graça. 2, o segundo argumento, vale nota. E 3, você pode pensar, por exemplo, que alguém vai te levar, que a pessoa, seu pai, sua mãe não precisa te levar, né? Que a escola vai levar, que a escola vai ter um ônibus e que não cobra nada. Então esses três, de todos os outros elementos, eu poderia ter falado várias outras coisas. Vai ser de um dia que tem aula, vai ser durante a aula, vai ser uma atividade que vai ser complementar à prova. Enfim, tem vários outros elementos que você pode trazer. Agora, se você trouxer esses 3, tem um desses aqui que é assim, chave para quem precisa passar de ano. Qual que é? Obviamente é o quê? Valer nota, né? Então, quando você fala assim, mãe, vai valer nota? Sua mãe sabe que você tá precisando daquela nota? Ela vai deixar você ir, muito provavelmente. Claro que eu criei essa situação hipotética para mostrar para vocês de todos os elementos possíveis que você poderia trazer para convencer a sua mãe de que o que você, né, pediu para ela deve ser feito, deve ser realizado. Um dos argumentos é o melhor, que é o que vale nota. Se bem que em tempos de crise, é de graça também é um forte, né? Vamos ficar com os 2. É de graça e vale nota. Pronto, é quase irresistível. E é isso, tá? De todos os argumentos do mundo, esses 2 são, assim, muito fortes. Eles são muito possíveis de convencer a sua mãe, seu pai, seu responsável, tá bom? Então, selecionar é isso. Você pegar aqueles argumentos que são os melhores para defender o seu ponto de vista, ok? Então, por exemplo, aqui a banca traz o seguinte: essa habilidade, no caso de selecionar, diz respeito ao processo de escolher. Eu tenho uma frase que eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno, tá? A vida é feita de escolhas e o Enem também. Então, a vida é feita de escolhas, gente. Você vai ter que escolher muita coisa na sua vida. O Enem também. Não dá pra você escrever sobre todos os elementos que o Enem pede. Na verdade, não tem como você escrever sobre todos os elementos que o tema da redação possibilita, porque a gente já falou sobre isso, o tema é complexo e você não vai conseguir resolvê-lo em 30 linhas, muito menos você vai conseguir abordar a complexidade dele em 30 linhas. Então, aquieta seu coração, seleciona os melhores argumentos para que você possa defender o seu ponto de vista de forma mais organizada. A partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores ou seu próprio repertório construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafini, 1995, é deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Essa parte é fundamental. Gente, o tema é complexo, você vai ter um monte de ideias, mas nem tudo tem que estar no seu texto, tá? Então, assim, tem outra frasezinha que eu gostaria que vocês escrevessem: menos é mais, tá? Glorinha Calil estava certa quando ela falou isso sobre moda e eu trago isso para o texto. Não adianta você encher o seu texto de argumentos se você não vai conseguir selecionar aqueles que são os melhores, organizar, desenvolver, então não. Menos argumentos para que você possa ter mais desenvolvimento, beleza? Aí a gente vai para o próximo verbo, relacionar. Quando você relaciona os verbos, né, você selecionou. Relaciona os verbos? Não, relaciona os argumentos, desculpa. Você selecionou os argumentos. Então você tem lá
é de graça e vale nota. E aí você vai relacionar esses dois com o seu ponto de vista. Você fala, olha mãe, vale nota, eu tô precisando, estamos no final do ano, essa nota vai ser importante porque aí eu vou entrar de férias mais cedo e é de graça, então a gente tem que aproveitar já que tá incluso na mensalidade, ou então o colégio não vai cobrar nada, enfim. Todos os elementos que vocês trouxerem, para esse desenvolvimento, você vai precisar relacionar com o seu ponto de vista. Então não basta você colocar a informação ali e simplesmente deixar lá. Você precisa desenvolver essas informações, tá? Então, também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico. Sintático, oração, semântico, significado, tá? De forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. Então, você coloca os argumentos e ao longo da leitura o seu corretor fala, a pessoa colocou isso daqui, lá no comecinho ela colocou que queria ir para a escola, queria ir para o passeio. Aí aqui ela falou sobre ser de graça e aqui ela falou que vale nota. Então, quer dizer, percebe que o caminho que a pessoa vai fazer para entender o seu texto é mais ou menos esse. É importante, portanto, que os participantes saibam estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu. É isso que o projeto de texto, todos os que nós temos, todos que nós trabalhamos, fazem. Te deixa claro, te dá um caminho das pedras para que você só organize o seu pensamento, o seu ponto de vista, aquilo que você acredita, tá? Além de selecionar e relacionar corretamente as informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. Então não basta você ter escolhido os melhores, você vai precisar saber qual que é aquele assim infalível, o mais importante, e você tem que deixar evidente que ele é o mais importante, né? Como eu falei do exemplo lá da viagem escolar, né? A gente tem aí a possibilidade, no caso, de valer nota. Ele é mais relevante para quem está pendurado, por exemplo, né? Depende também um pouco desse contexto, vamos dizer assim. É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Então, você colocar as informações de forma organizada e clara, que aquele argumento vem primeiro, depois aparece o outro, né, que é secundário, é você deixar evidente o seu projeto de texto, aonde você vai chegar, tá? O que você quis dizer e aonde você vai chegar. É necessário que nos lembremos que essa estrutura de texto básica na introdução, argumentação e conclusão não é alvo da competência 3, que isso é avaliado na competência 2, tá? Mas não vai ser avaliado se existem esses elementos, e sim como eles estão organizados. E por fim, mas não menos importante, a interpretação dos fatos, né? A interpretação dos argumentos. O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao ponto de vista, indo além da simples reprodução de informações do texto, dos motivadores ou do seu próprio repertório. Então não basta você só colocar essas informações, você precisa relacionar, construir ali sentido para essas informações, do motivo pelo qual elas foram selecionadas, tá? Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo. Bom, o que é isso? Não basta você ter escolhido, relacionado, organizado, né, e colocado ali na hierarquia. Todos eles têm que, de fato, trabalhar em função da defesa do seu ponto de vista. Eles têm que ser coerentes com o que você está defendendo, porque pouco vai adiantar se eles não forem. Então, eles têm que estar, assim, alinhados com a sua linha, né, com a sua visão, com a sua linha de pensamento, com a sua visão de mundo. É importante observar que, ao mobilizar tais atividades, o participante está elaborando o seu projeto de texto. Tarefa muito importante para a construção de sentido. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá? Está aqui. Eles vão analisar alguns aspectos do seu texto. Primeiro,
se você fala sobre o assunto, tá? Aqui você vai falar assim, professora, mas isso não era da outra competência? Porque os seus argumentos, eles têm que estar defendendo um ponto de vista que está relacionado ao tema. Porque se eles não estiverem relacionados ao tema, não faz sentido, né? Por isso que eu falei que ela é mais complexa, porque ela envolve o aspecto da competência 2, mas não avalia da mesma forma. Professora, se eu fugir ao tema, eu vou levar 0 na competência 3 ou na 2? Na 2. E aí o seu texto não vai ser avaliado na 3, por exemplo. Só que, por exemplo, você pode usar vários argumentos que não se relacionam com o seu ponto de vista. Isso vai ser avaliado aqui, na competência 3. Se você falou, sei lá, vai chover para convencer, ou não vai chover para convencer a sua mãe de ir ao passeio escolar. Tipo, o que a chuva, na verdade, tem a ver com isso, né? Pode até que tenha a ver, só que você vai ter que construir essa relação. Quando eu falo do argumento vale nota e é de graça, eles todos estão relacionados diretamente ao ponto de vista, à defesa ali do que minha personagem fictícia queria, né? Que é ir ao passeio. Então aqui, tangente ao tema, vai ser aquele argumento que não está construído de acordo com o que você está ali se propondo a defender. E ele traz dois aspectos aqui, ó, sem direção e com direção. Um texto sem direção é um texto sem opinião. Não consigo perceber o que você acha disso. É bom ou ruim? Você concorda? Você discorda? Os projetos de texto, todos têm algumas perguntas que te ajudam a formular a sua opinião. Por mais que você não tenha ela pronta, o projeto de texto, né, os vários que a gente tem, eles conduzem você à construção da sua opinião. Lá no final você fala, eu acho que é isso, eu penso desse jeito. Bom, então um texto sem direção é um texto que você não vai ter opinião, não está clara a opinião. Olha aqui, ó. Considera-se que a redação sem direção apresenta informações, fatos, opiniões de forma caótica, desconexa, isto é, um aglomerado de palavras, frases e ideias que não se articulam entre si. Não é perceptível sequer uma direção em defesa de um ponto de vista, ou seja, ainda não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante. Então é um texto que traz, um Frankenstein, assim, traz um monte de informação. Podem ser informações verdadeiras, relevantes, podem ser informações críveis, mas quando a gente lê, quando o corretor lê, ele não percebe o caminho para chegar a um ponto de vista, tá? Por isso que eu falei que um texto sem direção é um texto sem ponto de vista, porque todas as informações que estão ali não vão chegar a um lugar que seria a defesa do seu ponto de vista. Um texto com direção, em oposição ao conceito sem direção, considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos, opiniões articulados, isto é, ideias apresentadas têm conexão entre si. E é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista, ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto, ou seja, é possível identificar a sua tese, beleza? E aí tem uma parte específica aqui para falar sobre o quê? Projeto de texto, gente! Projeto de texto, olha só. Seguinte, o conceito de projeto de texto é definido, né, por Abarro, 2012. Como um esquema geral da estrutura do texto no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. O que é esse projeto, né? Também devem ser determinados os momentos de introduzir os argumentos, a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Trata-se de um planejamento prévio à escrita e que se mostra subjacente ao texto. Ou seja, né, isto é, não é um rascunho ou um esquema explícito, mas um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Ou seja, gente, o texto, a avaliação vai ser referente a competência 3 é referente à organização do seu texto, tá? É isso, até a próxima aula.